Olá, prezados alunos, tudo bem com vocês? Professor João Henrique para mais uma aula resumo aqui para vocês aí que a gente está disponibilizando aqui no nosso site, tá? Bem, pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto, né? De mandatos e procurações. Ah, professor, mandatos e procurações? O que isso tem a ver com conhecimentos bancários, né? Então, deixa eu explicar para vocês, pessoal. Existem, né, algumas instituições bancárias que nas suas seleções, né, de concurso, elas são muito voltadas para o lado do direito, né? Essa especificamente, esse assunto, ele costuma vir nos editais do concurso do BNB. Não é muito comum vir nos outros, tá? Então, especificamente, inclusive esse ano, né, saiu essa questão aí no edital para o BNB. Então, é possível, né, que caia uma questão, já que está bem nítido lá, mandatos e procurações. Então, vamos lá dar uma olhada, né? Porque esse assunto está, né, como assunto de conhecimentos bancários. Então vamos lá. Mandatos e procurações são conceitos, tá? Deixa eu só pegar minha canetinha aqui, tá? São conceitos relacionados ao poder de representação legal, ou seja, uma pessoa representando outra pessoa, seja essa pessoa física ou jurídica. E é o que diz mesmo, né? No Código Civil, a partir do artigo 453, é bom, porque a gente vai fixar conhecimento, opera-se o mandato quando alguém, tá, recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. E aí vem, ó, a procuração é o instrumento do mandato, tá? A procuração é o instrumento do mandato. Aí diz assim, olha, mas apresentam diferenças significativas, ou seja, mandato e procuração apresentam diferenças significativas. O mandato é uma relação legal em que uma pessoa, conhecida como mandante, concede poderes para outra pessoa, né, que se chama mandatário, para agir em seu nome e representá-la em determinados assuntos, ou seja, representar, né, o mandante, tá? A pessoa mandante. O mandato pode ser concedido por meio de um contrato de mandato, em que são estabelecidas responsabilidades e poderes conferidos ao mandatário. O mandato é geralmente utilizado, isso aqui é importante, olha, em situações mais abrangentes, em que o mandante deseja que o mandatário atue em seu nome de forma ampla, tá vendo aqui, ó? De forma ampla, tomando decisões e realizando ações de seu interesse, ok? Já a procuração é um instrumento jurídico por meio do qual uma pessoa, que a gente chama de outorgante, concede poderes específicos, olha aqui, ó, poderes específicos a outra pessoa, que a gente chama de procurador, para realizar determinados atos ou representá-las, olha aqui de novo, olha, em assuntos especificados, assuntos específicos. A procuração é geralmente utilizada em situações mais pontuais, em que o outorgante precisa designar alguém para agir em seu nome em uma situação específica. Tá vendo aí a diferença? A procuração pode ser concedida por escrito, por meio de um documento chamado instrumento de procuração, que especifica os poderes e as limitações conferidas ao procurador. A procuração pode ter prazo determinado ou indeterminado, dependendo da vontade do outorgante. No entanto, em muitos casos, a procuração é revogada automaticamente ao término da situação específica para a qual foi concedida. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos supor que eu passe uma procuração para uma determinada pessoa comprar um imóvel ou vender um imóvel, né, em meu nome, tá? Então, quando é que essa procuração poderá ser revogada automaticamente? Quando essa pessoa, né, que é esse procurador, que eu passei a procuração para ele, vendeu ou comprou o imóvel conforme eu tinha pedido. Então, realizou, né? Se o negócio foi concretizado, automaticamente essa procuração será revogada, ok? Então, isso aqui está muito claro no direito, tá? Bom, o mandato pode ser revogado pelo mandante a qualquer momento, desde que não haja um contrato específico que estabeleça um prazo determinado para sua validade, tá?
Isso também, tanto o mandato como a procuração, a gente vai ver daqui a pouquinho. Então aqui, ó, as diferenças básicas, para a gente concluir aqui a aula resumo, entre mandato e procuração, está na abrangência e especificidade dos poderes conferidos. O mandato é mais amplo e abrange a representação em assuntos gerais, enquanto a procuração é mais específica, relacionada a atos ou situações específicas. É importante observar que tanto o mandato quanto a procuração podem ser revogados pelo concedente a qualquer momento, desde que não haja um contrato específico ou uma disposição legal que estabeleça prazos ou condições para sua validade. Legal? Feito isso, vamos ver aqui, né, um exercício para a gente fixar. Olha, gente, não vamos se assustar com essa questão. O importante aqui é a gente procurar alguma coisa, né, no direito, no Código Civil, né, que falasse de mandato e procuração. Eu achei essa questão muito interessante. Claro que o nível dela está mais elevado, mas, como eu já falei, é mais para a gente fixar. O conceito de mandato pode ser encontrado no artigo 653 do vigente Código Civil. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. Isso aqui a gente trouxe, né, no início da aula, o artigo 653 do Código Civil. Assim, através do mandato, uma pessoa chamada mandatário recebe poderes de outra chamada mandante, para, em nome desta última, praticar atos ou administrar interesses. Diante desse enunciado, em relação ao mandato, podemos afirmar corretamente o quê? Tá? Então vamos lá. A outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato ser praticado. Isso aí a gente até, né, tem certeza que sim. Admite-se, porém, o mandato verbal ainda quando o ato deva ser celebrado por escrito. Bem, pessoal, se ainda quando deve ser celebrado por escrito, é claro que não vai poder ser verbal. E isso está bem claro, né, eu trouxe para vocês, é o que diz o artigo 657. Olha lá, ó. A outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato ser praticado. Não se admite um mandato verbal quando o ato deve ser celebrado por escrito. E aqui foi dito exatamente o contrário, né? Que admite-se. Então, isso aqui está errado. Letra B. O mandato não admite aceitação tácita, devendo ser escrito para obrigar o mandante em relação aos atos praticados com aquele a quem o mandatário contratou. Pessoal, não é o que diz o Código Civil. Trouxe aqui também para vocês, olha, o artigo 656. O mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito, ok? E a letra B aqui está dizendo que não pode, ó, tá? Não admite, mas admite. Então está errado. Para alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, o mandato deve conferir poderes em termos gerais. Não, para hipotecar, alienar, transigir, tem que ser poderes específicos, né, pessoal? E é o que diz aqui, ó, o artigo 661 do Código Civil. O mandato, em termos gerais, só confere poderes de administração. Para alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros quaisquer atos que exorbite da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos. Tá vendo aqui, ó? Específicos. Ok? Então também está errada a letra C. Tá? Vamos lá para a letra D. O maior de 16 e menor de 18 anos, ou seja, né, o relativamente incapaz, não emancipado, pode ser mandatário, devendo aplicar toda a sua diligência à execução do mandato e a indenizar qualquer prejuízo causado por sua culpa, por culpa sua, salvo se descendente do mandante, quando não terá lugar a indenização. Olha, pessoal, você pode até estranhar, né, que o menor de 16 e maior de 18 anos não pode ser mandatário, né? Mas pode, tá? Pelo Código Civil pode. Agora, o que não pode é se imputar alguma indenização. Vamos olhar? Isso está no artigo 666 do Código Civil. Ó. O maior de 16 e menor de 18 anos
não é emancipado, pode ser mandatário, mas o mandante não tem ação contra ele, senão de conformidade com as regras gerais, aplicáveis às obrigações contraídas por menores. Então, não é imputado, né, a questão da indenização, ó, não tem ação contra ele, tá? Então, a letra D também está incorreta. Por fim, chegou a alternativa que deve ser a correta. Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável. Claro, né, o mandante, né, ele mandou, ele vai ser responsável, sim. Ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante. É verdade, pessoal, porque ele agiu aqui por conta própria. Se der alguma coisa errada, tá? Ele realmente vai ser responsabilizado, né? Mesmo que ele tenha feito um negócio, né? Seja um negócio da conta do mandante. E é o que diz o Código Civil 663, olha. Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável. Ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante, tá? Então, o gabarito dessa questão aqui, né? Essa questão que a gente trouxe aqui para dar uma geral aqui em mandatos e procurações, o gabarito é a letra E. Legal, gente? Vamos para mais uma para encerrar a aula resumo. Sobre mandatos e procurações, podemos afirmar: a procuração é um instrumento jurídico por meio do qual uma pessoa outorgante concede poderes gerais a outra pessoa chamada de procurador para realizar determinados atos ou representá-lo em assuntos amplos. Olha, pessoal, a procuração a gente viu que ela não é poderes gerais, né? É poderes específicos, estão lembrados? Então a letra A não é a resposta. A procuração pode ser por escrito, por meio de um documento chamado instrumento de mandato. Não, né? Instrumento de procuração. Já está errado. A procuração só pode ter prazo determinado. A gente viu aqui que ela pode ser também por prazo indeterminado, tá? O mandato é mais amplo e abrange a representação em assuntos gerais, enquanto a procuração é mais específica, relacionada a atos ou situações específicas. Aqui sim, aqui a gente já viu que é isso mesmo. O mandato pode ser revogado pelo concedente a qualquer momento, mas a procuração não. Claro que sim, tanto, né, o mandato como a procuração podem ser revogados, né, a qualquer momento pelo concedente, tá bom? Então, pessoal, o gabarito aqui é a letra D. Terminamos mais uma aula resumo, né? Espero que vocês estejam aproveitando, porque isso aqui é só uma amostra do que vocês vão ver nas minhas aulas, né? A aula com todo o conteúdo, tudo certinho para vocês, legal? Grande abraço, até a próxima aula, se Deus quiser.